só sei que nada sei. E tem gente aí achando que sabe de tudo. Tem gente que anda por aí como se tivesse certeza de tudo, como se fosse Deus. A pessoa não sabe nem fritar um ovo sem tutorial, mas quer opinar sobre geopolítica, Bitcoin, inteligência artificial e, claro, sobre o sentido da vida. E tudo isso com a mesma confiança de quem esqueceu o cérebro no Uber. E aí vem o velho careca de Atenas, Sócrates, deixando uma das frases mais fodas da história da filosofia. Só sei que nada sei. E não, ele não estava sendo humilde, ele estava sendo cirúrgico. Porque reconhecer a própria ignorância não é baixar a cabeça. É tirar o ego do volante antes que você bata seu carro cheio de ideias idiotas e ignorância contra o muro da realidade. Quer um exemplo? Vai numa discussão de bar. Todo mundo tem uma opinião forte sobre tudo. Mas pergunta por quê. Pergunta como chegaram àquela conclusão. Vai todo mundo ficar em silêncio, travados, tela azul. Porque estavam só repetindo alguma merda que ouviram de algum coach frustrado com a vida no TikTok. Sócrates, em vez disso, perguntava. Perguntava até o sujeito perceber que estava falando merda. E não era por maldade, era porque ele sabia que só dá para construir algo sólido quando a fundação não é feita de certezas frágeis. É tipo construir uma casa em cima de gelatina e depois reclamar que o teto caiu porque as estrelas se alinharam. E tipo, você não precisa ser um filósofo foda, um gênio para aplicar isso. Basta parar de fingir que você entende o que não entende. Ah, mas eu não quero parecer burro. Irmão, fingir que sabe te faz parecer ainda mais burro. É tipo colocar óculos falsos achando que vai parecer inteligente. Não vai. Vai parecer um idiota míope e arrogante. A real é, admitir que você não sabe te coloca na frente de quem acha que sabe. Porque quem admite a ignorância tem espaço para aprender. E quem finge saber está ocupado demais alimentando o próprio ego para perceber que está afundando em areia movediça conceitual. Então, da próxima vez que você for abrir a boca para dar opinião sobre tudo, da criação do universo, da treta do BBB, para e pensa, será que eu realmente sei do que eu estou falando? Se a resposta for não, isso é bom, Sócrates te aplaudiria. Se a resposta for com certeza, então talvez você precisa muito mais de filosofia do que de opinião. No fim das contas, saber que nada sabe é o melhor de tudo. Conhece-te a ti mesmo. Ou continue vivendo como figurante da sua própria vida. Essa aqui dói, porque é bonita na parede de yoga, mas feia pra caralho na prática. Conhece-te a ti mesmo. Sim, aquelas frases que sua tia compartilha todo dia nos status do WhatsApp. Mas, não se engane, Sócrates não estava falando de meditação guiada nem de descobrir seu animal espiritual. Ele estava mandando você parar de viver no piloto automático como se fosse um NPC num joguinho aleatório. Você se conhece mesmo? Ou só está repetindo gostos, opiniões e todas essas coisas que tu pegou da internet, dos seus amigos, da sua família e daquele influencer que vive de vender curso que não ensina merda nenhuma? Sério, para 2 minutos e pensa. Quantas decisões na sua vida foram realmente suas? Quantas escolhas você fez porque parou, olhou pra dentro, encarou seus desejos e cagadas de frente e disse: é isso que eu quero e se der merda, pelo menos foi a minha escolha. A maioria das pessoas vive como se tivesse terceirizado o próprio cérebro. Segue um script genérico. Estudar, arrumar um trampo que odeia, casar com alguém que tolera, reclamar da vida até morrer e tudo isso achando que é normal, que é o certo. E o mais louco é que muita gente nem percebe que tá nesse modo zumbi, porque se distrair virou um estilo de vida. Tem sempre uma notificação, uma série, um story novo para impedir você de pensar em você mesmo. Sócrates não tinha Instagram, mas se tivesse, ele não postaria selfie com filtro. Ele ia estar lá nos comentários dos seus Reels perguntando: por que você faz o que faz? E a maioria ia bloquear ele, porque ninguém quer lidar com o desconforto de admitir que está vivendo no modo foda-se sem intenção nenhuma. Autoconhecimento dói. É olhar no espelho e ver o que você é, sem os likes, sem o diploma, sem os rótulos que te dão status momentâneo. É ver suas inseguranças peladas, sem Photoshop, mas também é o primeiro passo para viver com autonomia, para fazer escolhas com a própria bússola e não com o GPS emocional dos outros. E não, isso não tem nada a ver com virar o cara mais foda do rolê. Só significa parar de viver no automático, começar a perguntar: por que eu quero isso? De onde veio esse medo? Isso é mesmo meu ou só jogaram no meu colo e eu aceitei? Porque se você não se conhece, qualquer um te define. E aí você vira uma caricatura ambulante, um eco de tudo que esperam de você,
menos você mesmo. Então, tente conhecer-te a ti mesmo. Ou continua aí, sendo só mais um figurante existencial esperando alguém escrever o roteiro para você. A maiêutica. Parir ideias dói mais do que parece, principalmente quando a cabeça tá oca. Calma. Maiêutica não é uma nova posição de yoga. Não precisa abrir as pernas nem fazer respiração profunda, a menos que esteja em pânico por ter que pensar. A maiêutica era o método socrático de fazer o outro parir ideias. Sim, ele comparava o processo de pensar com o parto, porque, segundo ele, a alma humana está grávida de conhecimento. O problema, a maioria aborta antes mesmo de sentir as contrações, porque dá trabalho pensar. E vamos combinar, a galera hoje em dia prefere parir textão do que pensamento próprio. A técnica era simples e cruel, como toda boa verdade. Sócrates perguntava até o sujeito perceber que não fazia a menor ideia do que estava falando. Era tipo um interrogatório existencial sem direito a advogado. Você começava achando que sabia tudo sobre justiça, amor, coragem e terminava suando frio, torcendo para um raio cair só para sair da conversa. E por que isso incomoda tanto? Porque pensar de verdade é incômodo pra cacete. É sair do conforto mental do todo mundo pensa assim e cavar fundo, até encontrar um pedaço de lucidez no meio da lama das ideias prontas. A maioria prefere copiar tweet do filósofo da semana do que encarar o próprio caos interno. Hoje a gente vive de pensamentos alheios, opinião delivery, argumento por meme. Você escolhe o que quer acreditar, dá 2 cliques e pronto. Nasceu mais uma ideia mal formada, cheia de certezas frágeis e zero questionamento. A pessoa se acha profunda só porque usou a palavra dialeto no story. Sócrates teria um AVC vendo isso. E antes que alguém reclame, mas hoje ninguém tem tempo para ficar filosofando. Olha, você tem tempo para ver 9 vídeos seguidos de gente cortando sabão e para stalkear a vida do seu ex. Então esse papo não cola. O lance maiêutica é um convite, ou melhor, uma provocação, para parir ideias com suor. Não opiniões de micro-ondas. É sair da superfície, é aguentar o tranco de ser confrontado com a própria ignorância e ainda assim continuar cavando. Quer aplicar isso na vida? Simples. Da próxima vez que for dar uma opinião, tenta se perguntar: de onde que veio isso? Por que eu acredito nisso? E se eu estivesse completamente errado? Faz isso 3 vezes e você já vai estar filosofando mais que 90% da internet. E lembra, pensar dói, mas viver sem pensar dói mais. Só que demora para você perceber. É tipo tumor emocional. Quando sente, já cresceu demais para arrancar sem sequelas. Então respira fundo e encara. Talvez você não saiba nada, mas se tiver coragem de parir uma ideia honesta, bem-vindo. Só não espere anestesia. A virtude está no meio, mas você insiste em viver nos extremos como um adolescente em crise. Sabe aquelas pessoas que vivem no 8 ou 80? Ou o crossfiteiro raiz que acorda às 5 da manhã para tomar whey com óleo de coco? Ou é o coach do fracasso que se orgulha de não ligar para nada e acha que autossabotagem é sinal de inteligência? Pois é, bem-vindo ao mundo dos extremos, onde todo mundo acha que ser radical é sinônimo de personalidade forte. Só que não. Sócrates, com tempo demais e paciência de menos, já tinha sacado isso há milênios. Ele não disse com essas palavras que vou dizer, mas o recado era bem claro. A virtude mora no meio do caminho. Calma, antes que você fique pensando em equilíbrio, estilo Buda com incenso aceso, já te aviso. Isso aqui não é um spa espiritual. É bom senso. E bom senso virou um item raro. Tipo honestidade em reunião de condomínio. Viver nos extremos é fácil, é confortável. Você escolhe um lado, grita mais alto que o outro, bate no peito e diz: aqui é a raiz. Só que essa porra de radicalismo disfarçado de identidade é só preguiça intelectual com filtro de rebeldia. Quer ver? Pega o cara que nunca gasta nada, miserável a ponto de reaproveitar guardanapo. Esse aí se acha virtuoso porque não é consumista. Agora pega o outro extremo, o compulsivo que compra iPhone novo todo ano e acha que isso é viver o presente. Nenhum dos dois entendeu nada. Um vive com medo de perder, o outro com medo de não ter. Ambos escravos, só muda as algemas. Sócrates, na prática, estava dizendo o seguinte: exagero é burrice disfarçada de convicção. E a virtude, o tal bem viver que ele tanto pregava, está justamente em achar o meio do caminho que faz sentido para você, não o que os outros acham bonito.
Não que seu feed aprova com curtidas, mas aquele ponto entre o caos e a caretice onde você respira e pensa: aqui faz sentido, aqui eu funciono. Mas isso exige muito esforço, muito mais do que gritar uma ideia pronta ou viver no modo automático. Porque estar no meio exige análise, exige parar e pensar: será que estou exagerando nessa merda? E pensar, como a gente já viu, não é o forte da maioria. O pior, quem vive nos extremos ainda se acha moralmente superior, como se intensidade fosse sinônimo de sabedoria, como se gritar tá tudo errado ou isso sempre funcionou fosse argumento. A real é que esses dois tipos são só lados opostos da mesma moeda preguiçosa. Então, antes de sair posando de justiceiro radical ou de niilista descolado, tenta parar e refletir. Será que você não está só fugindo da complexidade das coisas? Porque encontrar o meio é aceitar que a vida é cheia de nuances. E nuance dá trabalho e dá medo, mas também é onde mora a verdade. E se tem algo que Sócrates curtiria, era gente com coragem de encarar o meio do caminho. Porque ali ninguém grita, ali se ouve e às vezes isso já é revolucionário bastante. A vida examinada. Porque viver no modo aleatório não é sinônimo de liberdade. É só preguiça disfarçada de coragem. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Foi isso que o velho Sócrates falou antes de tomar um copinho de veneno e virar essa lenda aí. Doido, né? Daria uma bela legenda no Instagram se a maioria das pessoas não tivesse alergia a examinar a própria existência. Convenhamos, né? Viver no automático virou uma coisa padrão. Você acorda, pega o celular, faz café, pega trânsito, aguenta aquele chefe chato, compra no fast food, assiste série ruim, aguenta algumas frustrações, aí deita, rola um pouquinho de feed e pronto, repete tudo no dia seguinte. Um hamster rodando na esteira achando que tá indo longe. E quando alguém ousa te perguntar: mas você tá feliz? É a resposta padrão: tô indo, né? Tu tá indo pra onde, campeão? Por abismo com Wi-Fi? Sabe o que é mais doido? É que hoje em dia se vender como despreocupado é quase uma virtude. Tem gente que se gaba de não pensar demais, como se isso fosse sabedoria, como se viver sem refletir fosse prova de coragem. Mas a real é que isso não é liberdade, é fuga. É viver como figurante na própria vida, esperando que alguma coisa mágica aconteça. E não vai. Sócrates era o terror da galera que fingia saber o que estava fazendo. Ele não deixava ninguém em paz até o cara encarar a própria incoerência. Não porque ele era sádico, mas porque ele sabia que viver sem se questionar é igual morrer em vida. Tipo planta, só que planta tem mais utilidade. Pelo menos decora o ambiente. E examinar a vida não é fazer terapia gourmet nem comprar livro de autoajuda com um título tipo Os 7 hábitos das pessoas que acordam sorrindo. Examinar a vida é sentar o rabo, olhar para sua rotina, seus valores, suas escolhas e perguntar: isso aqui faz sentido ou eu só tô repetindo um roteiro que alguém escreveu pra mim? É desconfortável? Sim, mas é isso que te separa de virar um automato que vive em função de boleto, expectativa alheia e dopamina digital. E não precisa virar um monge. Basta começar com perguntas simples. Por que eu continuo nesse trabalho que me dá gastrite? Por que eu mantenho amizades que mais drenam do que somam? O que eu tô evitando sentir quando passo 4 horas vendo vídeo de gente reformando cozinha? A vida examinada não é garantia de felicidade, mas é garantia de lucidez. E no mundo de hoje, onde todo mundo tem opinião, mas ninguém tem consciência, lucidez é quase um superpoder. Então, se você ainda tá nessa de achar que viver sem pensar é sinônimo de liberdade, talvez você só esteja com preguiça de lidar com a verdade. E isso não é liberdade, é covardia embalada em memes. Morrer pelo que se acredita. Ou você vai passar a vida inteira se vendendo por migalha e medo. Sócrates morreu, óbvio, né? Bebeu veneno porque preferiu isso a se calar. Preferiu isso a fingir que acreditava no sistema que ele sabia que era podre. E agora eu te pergunto, com toda a calma do mundo, você morreria pelo que acredita ou nem isso você sabe ao certo? A real é que a maioria das pessoas não morreria nem por um ideal, quanto mais viver por ele. Elas vivem, isso sim, por conveniência. Vendem opinião por like, vendem convicção por cargo,
vendem a porra da alma por um parcelamento em 12 vezes sem juros e ainda acha que tá tudo bem. E sabe o que é mais triste? É que essas mesmas pessoas que não têm coragem de sustentar nenhuma discussão no WhatsApp sobre política adoram bancar os fortes de opinião na mesa do boteco. Com apenas 2 cervejas na mão, viram revolucionários. Mas basta alguém com um pouquinho mais de poder discordar que eles já derretem. A convicção evapora que nem dignidade em reality show. Sócrates não era um herói. Era um velho esquisito, mal vestido que perguntava demais e incomodava todo mundo. Ele não escreveu nada, não fundou nada, não criou nenhuma religião. Só ficou andando por Atenas, enchendo o saco de todo mundo com perguntas irritantes. Mas teve uma coisa que ele nunca fez: calar a própria consciência, mesmo quando a conta chegou. Quando a democracia da época decidiu que ele era uma ameaça, olha o plot twist aí, deram a chance para ele fugir. Era só dizer: foi mal, galera, exagerei, prometo não pensar mais. E ele teria saído de boa. Mas não, ele ficou, porque abrir mão da própria coerência para ele era morrer em vida. E como ele mesmo disse, é melhor sofrer a injustiça do que cometê-la. Agora me diz, quantas vezes você calou sua voz para não perder um emprego? Quantas vezes você riu de piada escrota para não parecer chato? Quantas vezes você engoliu o que acreditava para manter uma pose, um cargo, um círculo social, uma narrativa de sucesso que nem é sua? Não, ninguém está pedindo que você vire mártir, mas morrer aos poucos por dentro para viver agradando por fora também é uma escolha, só que covarde, silenciosa e bem mais comum do que deveria. Sócrates morreu de uma vez só, com dignidade. Você morre parcelado com justificativas. Então pense bem, o que de verdade você acredita? E se acreditar mesmo, vive de acordo ou só quando dá para manter a pose? No fim, o que mata não é o veneno, é se calar todo dia, é a covardia gourmetizada, é a convicção que some quando o Wi-Fi cai. E aí, vai morrer em pé ou viver ajoelhado?